Bora para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos iniciar o 6º capítulo da disciplina de História, tá? Lá na página 144. Então, na página 144 e 145, nós temos a introdução do capítulo, que o tema é Como se estuda o passado. Nas páginas 146 e 147, vamos estudar um pouco sobre o trabalho de um historiador e algumas fontes de pesquisa da história. E nas páginas 148 e 149 nós temos o zoom cultural para conhecer uma coisa bem diferente. Vamos lá então? Nessa aula a gente vai trabalhar da página 144 até a página 145. Então vem comigo que tem bastante coisa. Como se estuda o passado? Ali temos duas imagens. A primeira diz assim, coleção de histórias em quadrinhos em 2014 e a segunda, coleção de brinquedos em 2014. Muito bacana, né? Página 145 para começar. Número 1. O que foi retratado em cada imagem? Então, na primeira imagem tem uma coleção de gibis e na segunda imagem tem uma coleção de brinquedos. Número 2. Você acredita que essas coleções foram construídas ao longo de um tempo? E por quê? Sim, né? Você não vai lá e compra um monte de brinquedo ao mesmo tempo e guarda. Você vai ganhando, né? Ah, vou ganhar um brinquedo no Natal, vou ganhar um brinquedo no meu aniversário, vou ganhar um brinquedo no Dia das Crianças. E aí você vai juntando e vai fazendo a sua coleção. Mesma coisa o gibi. Você não vai numa loja e compra todos os gibis da loja para fazer uma coleção, né? Você ganha um pouco, você compra um pouco, você troca alguns com seus amigos, uns que você tem repetido, né? Assim que faz, você não vai e conquista tudo ao mesmo tempo, né? Tudo num dia só, você vai construindo ao longo do tempo, né? Número 3. Uma coleção é uma reunião de objetos. Nelas existem coisas novas e antigas, algumas com uma diferença pequena de tempo e outras com uma diferença maior. Com base nessas informações, converse com professores e colegas. Uma coleção pode ajudar a contar a história do colecionador? Claro que pode, né? Como a prof disse, tudo tem história, até mesmo um brinquedo. Então é claro que um objeto conta a história, sim. E isso tem muito a ver com o tema do nosso trabalho desse bimestre, né? Que a prof pediu um trabalho só que vai valer para todas as disciplinas, que é isso mesmo, é vocês através dos vestígios de objetos, de brinquedos, de roupas, de fotografias, de cartas, de imagens, que vocês contem como que a história de vocês foi construída, a história de vocês através de alguns vestígios, de alguns objetos, né? Letra B. A história dos objetos colecionados também podem ser recuperada numa coleção? Por quê? Sim, né? Pois os objetos também têm histórias e também se transformam ao longo do tempo. Por exemplo, um brinquedo que já foi seu pode ter sido também um brinquedo que já foi de outra pessoa. Então, esse brinquedo ele tem uma história com uma pessoa e também tem uma história com você. Como que ele chegou até você? Como que foi? Como que você brincava com ele? Mesma coisa outra pessoa. Como que esse brinquedo chegou até essa pessoa? Como que foi a estadia ali na casa da pessoa? Como que foi brincar com esse brinquedo? Número 4. Você possui alguma coleção? Se você possui, né? Qual? O que você coleciona? Eu tenho muitas crianças que colecionam cartinhas, né? E também ursinhos de pelúcia. Então, acredito que a resposta aqui vai ser sim, de algumas crianças. Número 5. Você organiza a sua coleção de alguma forma? Por exemplo, assim, do menor para o maior, do mais antigo para o mais novo, do que você mais gosta para o que você menos gosta. Você organiza ela de alguma forma ou não? Você só arruma lá no lugarzinho dela e pronto. Próximo. Número 6. Sua coleção ou outros objetos que você possua, como seus cadernos escolares, podem trazer informações sobre a sua história? Com certeza, né? Principalmente na nossa vida escolar tem muito a ver com a nossa história. Mas lá vocês vão responder com as palavrinhas de vocês, né? Lá na página 146 agora, diz assim. Quem escreve a história? Como você estudou no capítulo anterior, a história é uma ciência e o cientista que pesquisa e escreve sobre temas da história é chamado de historiador. Vamos conhecer mais sobre essa profissão? Então, quem estuda a história, quem pesquisa, quem traz informações, quem reúne elas, né, organiza, é o historiador. Isso é uma profissão também, tá bom? Como o historiador trabalha? O trabalho do historiador começa quando existe uma questão a ser respondida sobre o passado. Por exemplo, como ocorreu a formação de uma cidade? Onde ela se formou? Como as pessoas viviam lá? Como elas se vestiam? Suas casas eram construídas com quais materiais e tecnologias? Entre outras. Com base nas questões, o historiador estabelece um recorte. Isso quer dizer que ele seleciona um lugar
lugar e um tempo do passado para investigar. Depois, o historiador cria hipóteses e passa a fazer pesquisa para confirmar se elas estavam corretas, para só então escrever as suas conclusões. Além da pesquisa e da escrita da história, muitos historiadores dedicam-se ao ensino dessa ciência e tornam-se professores. Ali é alunas e professoras durante uma aula de história na França. Com certeza eles estão visitando ali no museu e ela está mostrando detalhes de um castelo, né, de uma moradia antiga. 147. Pesquisa em busca de informações. Um historiador que é professor trabalha em escolas, por exemplo. E o historiador que faz pesquisa, onde ele pode obter essas informações sobre o passado? Existem diversos lugares onde os historiadores podem pesquisar, como bibliotecas, museus, pinacotecas, cinematecas, gibitecas, entre outras. São lugares que, em geral, guardam, preservam e, às vezes, expõem seus acervos, isso é, um conjunto de produções, como discos, peças de roupas, obras de artes, moedas, cartas, entre outros. Então, lá, pinacoteca quer dizer uma coleção de quadros. Gibiteca quer dizer uma coleção de história em quadrinhos. E cinemateca é um local onde são arquivados os filmes. Muito legal, né? Ali existem mais duas imagens. A primeira diz assim: historiadora no Arquivo Histórico de Colônia, na Alemanha. E o outro é o Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia do Salvador. Ali é uma peça que está guardada nesse museu. Atividades. Número 1. Numerem na ordem correta as etapas do trabalho do historiador. Nós temos ali, escreve suas conclusões, elabora hipóteses, realiza pesquisa e o último, questiona o passado. Nós temos que colocar em ordem. Como são 4, a gente vai colocar de 1 a 4. Número 1 que acontece primeiro, número 2 que acontece depois, número 3 que acontece depois e número 4 que acontece por último. A resposta para isso está nesse texto aqui, da página 146, tá? Então, ela diz: o trabalho do historiador começa quando existe uma questão. Então, a primeira coisa que o historiador faz é questiona o passado. A primeira coisa que ele faz é questionar o passado. Então, lá onde está escrito questiona o passado e faz um recorte, vocês vão colocar o número 1. Depois, o que ele faz? Com base nas questões, o historiador estabelece um recorte. Isso quer dizer que ele seleciona um lugar do tempo e o passado para investigar. Depois, o historiador cria hipóteses. Então, lá no número 2, vocês vão colocar onde está elabora hipóteses. Depois que ele elabora hipóteses, ele passa a fazer pesquisas. Então, o número 3 vai ser onde está escrito que ele realiza a pesquisa. E o último vai ser escrever as suas conclusões. Então, como que ficou? Número 1, questiona o passado e faz um recorte. Número 2, elabora hipóteses. Número 3, realiza uma pesquisa. E número 4, escreve as suas conclusões. Bem facinho, né? Número 2, você já foi ou costuma ir a museus ou bibliotecas? Quais? Compartilhe com os colegas ou professores a sua experiência. Gente, eu tenho muita vontade de ir no museu. Eu já fui até lá, mas cheguei e estava fechado. Eu tenho muita vontade de ir, mas nunca fui. Agora, a biblioteca, eu já fui. Alguém de vocês aí já foi no museu? Se alguém já foi, compartilha comigo lá no Diário Escola para contar como é que foi a experiência. Se foi legal, se viu bastante coisas diferentes, se viu coisa bacana. Ah, gente, vou dar uma dica aqui para vocês. Tem muitos museus internacionais que no site oficial do museu, lá no computador, lá no Google, você vai colocar o site oficial do museu que você quer visitar, tem uma visita online. E daí você consegue ver o museu em 3D. Você entra lá no computador e vai navegando como se você estivesse dentro do museu. É muito legal. Eu acho que é algo parecido com realidade aumentada. Pesquisem lá um museu que vocês queiram conhecer. Entra lá com visita online, que daí vocês vão andar pelo museu e ver muitas coisas diferentes. Número 3. O que você gostaria de saber sobre o passado? Que perguntas faria para começar a sua pesquisa? Anote no caderno. Essa daqui vocês não vão precisar anotar, mas é uma questão para refletir, né? E se você fosse um historiador, o que você gostaria de estudar? Né? Que perguntas você faria para começar a estudar algo? Vamos agora para a página 148 e 149 no nosso Zoom Cultural. Os Guardiões da Memória. Como você estudou, os historiadores pesquisam e escrevem a história. Mas será que toda a história está escrita? Em algumas culturas africanas, a história contada é muito valiosa. E as pessoas responsáveis por saber decorar a história de seu povo chamam-se griots. Muitas vezes os griots são homens idosos.
O fato de serem idosos é importante, pois eles possuem experiências, viveram muito e têm muitas histórias para contar. Mas existem também griotes mulheres e griotes que não são idosos. Com base em seus muitos saberes, os griotes narram aos mais jovens as histórias das famílias, da comunidade e de todo o povo. Ao contar essas histórias, os griotes ajudam a manter vivos os conhecimentos, pois eles transmitem de geração a geração as memórias dos povos. Então ali temos duas imagens. A primeira é um griote com um instrumento musical conhecido como xalã, no Senegal, em 1890. Olha como essa profissão é antiga. E a segunda é uma mulher griote no Mali, em 2008. Essa é mais recente, né? Lá na página 149 agora, falando nisso, descreva cada uma das fotografias ali dos griotes. Então você vai escrever fotografia 1. O que é a fotografia 1? É um griote no ano de 1890, essa imagem bem antiga, e ele está com um instrumento musical na mão. Fotografia 2. Essa é uma imagem mais recente de uma griote mulher, uma foto de 2008. Número 2. Claro que você vai escrever isso com as suas palavrinhas, tá bom? Só não esqueça de especificar qual é a fotografia 1 e qual é a fotografia 2. Número 2. Na sua opinião, por que alguns griotes carregam instrumentos musicais? Eu acredito, eu acho, na minha opinião, que isso ajuda eles a contar uma história, tá? Eles podem tanto estar levando ali consigo um instrumento musical para ajudar a contar a história daquele instrumento musical, talvez tenha a ver ali com a região que ele mora, ou até mesmo ele pode contar a história tocando ao mesmo tempo, e isso facilita para que ele saiba contar com mais facilidade a história que ela é decorada, como se fosse uma música. Na minha opinião, mas lá vocês vão escrever na opinião de vocês. Número 3. Existem alguém da sua família ou um amigo que gosta de contar histórias sobre o passado? Se sim, que tipo de história ele conta? Bom, na minha família tem uma pessoa que adora contar história, que é o meu pai. Ele adora contar história, é a alegria dele sentar todo mundo na mesa no jantar e ouvir ele contar as histórias. Ele tem muita história para contar e é impressionante que ele lembra de coisas assim quando ele era quase bebê, gente. Impressionante. Na sua opinião, qual é a importância de se conhecer o passado? Bom, na minha opinião, é muito importante conhecer o passado para que a gente saiba as nossas origens, para que a gente conheça as tradições e para que a gente dê valor para tudo aquilo que já passou e assim a gente consiga entender o nosso presente, Porque o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que é bom a gente conhecer o passado para que consigamos entender o presente. Número 4. Historiadores e griotes possuem algo em comum? Reúna-se com um colega e façam comparações e escreva uma diferença entre eles. Então tá, uma diferença entre um historiador e um griotes é que o griotes, ele narra ali, ele conta as histórias de acordo com a sua experiência, de acordo com o que ele viveu, com o que ele conhece, por isso que ele é idoso. Já o historiador, ele vai atrás de vestígios, de fatos confirmados e que aquilo aconteceu, tá? Ele parte assim, de depoimentos de pessoas antigas, de pessoas mais idosas, de pessoas que viveram ali em tal época, mas ele também precisa de algo mais concreto para a sua confirmação, tá? Uma semelhança é que os dois buscam entender, compreender, estudar e conhecer o passado. Os dois sabem muito sobre o passado, essa é uma semelhança. E a diferença é que os dois narram, os dois contam, os dois concluem sobre o passado de maneiras diferentes, como a gente leu ali no texto. Pessoal, na aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado aí de iniciar esse 6º capítulo junto com a prof. Qualquer dúvida me procure, a prof está aqui para ajudar. Não esqueça de fotografar lá as páginas que tem as respostas e mandar para a prof lá do Diário Escola e confirmar a sua participação na aula, tá bom? Tchauzinho!